Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui no nosso estudo bíblico de aprofundamento. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, para abrir aqui o nosso bate-papo, sobre a diferença da Bíblia crente e da Bíblia católica. Essa Bíblia que eu tenho aqui em casa é a Bíblia católica, mas nós temos a Bíblia crente também, chamada-se de Bíblia evangélica. E não vamos demorar muito não aqui para não cansar, vai ser um vídeo rápido, mas primeiro queria convidar vocês que a partir do dia 4 de fevereiro até o dia 29 de novembro, então são um curso só de 5 meses, e nós vamos conversar sobre o Antigo Testamento. Então, a visão geral do Antigo Testamento, começando pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, então vocês estão no YouTube, vocês estão nos grupos de WhatsApp, pedir para vocês fazer a propaganda, né? Vamos evangelizar esse Brasil, vamos evangelizar esse mundo a partir da palavra de Deus. Vocês convidem as pessoas para entrar no grupo lá de WhatsApp. Eu vou mandar o convite em todos os grupos de WhatsApp que eu tenho, e vocês estão no YouTube também, pode entrar em contato com a gente, né? Eu vou mandar o endereço também, vocês mandem contato para a gente entrar, fazer o nosso curso junto, convido outras pessoas. Bom, o nosso assunto de hoje é um curso rápido, um vídeo rápido, é a diferença da Bíblia católica da Bíblia evangélica. Então, aqui é uma história muito comprida. Ela começa no ano 300 antes de Cristo e vai até o ano 1774 depois de Cristo, lá no Concílio de Carrara. Essa discussão, duas Bíblias, né? E por que essa diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? A diferença é só os livros. A nossa Bíblia católica, ela tem 73 livros. E a Bíblia evangélica tem 66 livros. Você sabe que a Bíblia ela tem duas grandes partes, né? Duas grandes partes. O Antigo e o Novo Testamento. E essa divisão, essas duas grandes, chama Antigo Testamento e Novo Testamento. E a diferença só, no caso da diferença da Bíblia evangélica e da Bíblia católica, só está no Antigo Testamento. Que eles têm, o Antigo Testamento, a Bíblia tem 39 livros, a Bíblia evangélica. E a nossa Bíblia católica tem 46 livros. Então, e no Novo Testamento é tudo igual, tanto a evangélica como a católica. São 27 livros no Novo Testamento. Então, somando 27 com 39 da Bíblia evangélica, dá 66 livros. E a nossa, somando 46 livros, com mais os 27 do Novo Testamento, dá então 73 livros. E qual o livro que não tem na Bíblia evangélica? Então são 7. Conta comigo aí. Começa pelo livro de Tobias. Tobias não tem na Bíblia evangélica. Judite é um livro tão importante, o livro das mulheres, não tem na Bíblia evangélica. E também o livro da sabedoria, não tem na Bíblia evangélica, Eclesiástico e Baruque. Então vamos contar, Tobias, Judite, sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 livros de Macabeus. Então são 7 livros que não tem lá. Muito bem. Por que essa diferença entre as duas Bíblias? Então é o que a gente vai entender melhor. A diferença, ou por que aconteceu isso? Porque no ano 300, 400, antes de Jesus nascer, muito pessoal da Palestina imigrou, foi morar em outros países, foi morar no Egito, foram morar na Europa, e a Bíblia hebraica, que no caso aqui dos evangélicos, a Bíblia antiga hebraica, era toda na língua hebraica. Esses 39 livros que a Bíblia hebraica tem, e também está aqui,
elas são Bíblia, então, escrita pelos judeus. E os que foram embora, judeus também. Nenhum problema nesse caso. Mas só que esses judeus foram morar lá e os tempos foram passando. E eles foram esquecendo a língua mãe, que é a língua hebraica. É que nem os italianos vieram para o Brasil. Os italianos chegaram aqui no Brasil no século XVIII, século XIX, eles falavam bem o italiano. Mas aí veio o filho, veio o neto, veio o bisneto, não sabia mais falar. E agora? Como é que vai fazer? A Bíblia está escrita em italiano. Um exemplo, estou dando que não é assim, né? Então não sabia mais, tem que colocar a língua em português. A Bíblia em português também era esse. A língua estava hebraica. Ele não sabia mais falar hebraico. Então, traduziram essa Bíblia hebraica, 39 livros, eles traduziram para o grego. Quem que fez isso? Juntou-se 70 anciões, que chama, anciões são os mestres da lei, aqueles pessoal do judaísmo, e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Era a língua que eles sabiam falar. Só que quando eles foram traduzir, eles acharam muito importante que tinha outros livros importantes também, que era o livro de Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástica, Baruque e os dois de Macabeus. Só esse livro não tinha origem hebraica. Não acharam ele no hebraico. Pode ser que tinha, mas não acharam. Então, ficou com duas Bíblias. A Bíblia grega, que foi traduzida para o grego, né? Isso do ano 250, mais ou menos antes de Cristo, ela ficou como a Bíblia grega, com 46 livros. Mas a Bíblia hebraica continuou. A Bíblia hebraica continuou. Tudo bem, só que quando chegou nos tempos, eles foram confrontar essas duas Bíblias. Opa, essa Bíblia tem livro demais. Eles não consideraram isso aí. Bom, o tempo passou, não teve nenhum problema, e chegou a época de Jesus. Quando chegou na época de Jesus, só tinha a Bíblia hebraica, né? E a Bíblia grega. Tinha duas, a Bíblia grega e a Bíblia hebraica. E eles começaram a ler a Bíblia grega. Por quê? Eles não falavam o grego, né? Mas eles falavam o aramaico, falavam o hebraico. Mas começou a ler também a Bíblia mais comprida, vamos dizer assim. E essa Bíblia mais comprida, de 46 livros, porque o Novo Testamento estava em gestação, estava vivendo aí. Bom, começaram a ler, não teve problema nenhum. Só que o problema veio porque quando Jesus entrou, ele trouxe um novo projeto, o projeto do Reino de Deus. E esse projeto do Reino de Deus entrou em confronto com a religião do judaísmo. Então Jesus trouxe a novidade. E daí todo mundo, vocês já sabem, Jesus foi assassinado no ano 33. E depois do assassinato de Jesus, a história correu, né? E o pessoal continuou levando o projeto para frente, o projeto de Jesus, lendo a Bíblia mais comprida aqui no caso, né? Que era a Bíblia de 46 livros. Quando chegou no ano 70, ano 76 e 3, na nossa era já, começou em 66 uma revolta dos judeus contra o Império Romano. Era o Império Romano que estava mandando. E eles expulsaram os romanos lá da Palestina. E eles, então, o que eles fizeram? Continuar com a religião do judaísmo, que era proibido também pelo Império Romano. Mas o tempo passou, veio a grande perseguição romana, destruiu o templo do ano 70, depois de Cristo, da nossa era, o ano 70, destruiu o templo e destruiu Jerusalém, o templo de Jerusalém. E os cristãos ficaram sem chão, os cristãos e o judaísmo. Caminhava o judaísmo e o cristianismo junto. Por quê? Porque eles eram judeus, né, e judias, caminhavam juntos, nenhum problema até aí, né? Porque aqueles que acreditaram em Jesus, continuam acreditando em Jesus, seguindo a religião do judaísmo, mas também aprendendo coisas novas de Jesus. O que Jesus fala no Novo Testamento? Vejam
é, veja o que foi dito, dente por dente e olho por olho. Eu, porém, lhe digo o contrário. Veja o que foi dito, veja o que foi dito. Jesus foi revendo a nova lei. Ó, o leproso não podia mais andar no meio do povo. Jesus curou o leproso andou no meio do povo. Agora é a nova lei, não que a antiga lei não presta. A antiga passou, mas agora é a nova lei. Muito bem. Mas chegou, foi destruído o templo e também Jerusalém, o que que aconteceu? No ano 85, o judaísmo se reuniu numa cidade chamada Jâmia e foi reorganizar a religião. Aí que teve o problema. Começou a grande e dolorida separação entre o judaísmo e o cristianismo. Olha, Jesus não existiu. Para com isso, agora é só judaísmo. Não, mas espera aí, nós vimos, nós andamos com ele, nós caminhamos com ele. Mas o judaísmo não aceitou. Então formou-se, está bem claro, isso lá no livro do Atos dos Apóstolos. Eles percebiam a grande perseguição. Inclusive Paulo, né, que é o grande São Paulo, está no Ato 8, né, que ele entrava da sinagoga, dentro das casas, melhor, e tirava o pessoal para fora e matavam, porque não, era muito, não queria de jeito nenhum que o cristianismo avançasse. Mataram Estevão, uma grande perseguição. Aí, dessa hora, foi muito dolorido. E eles foram expulsos da sinagoga. Você vai ver no Novo Testamento, né, que Jesus é expulso da sinagoga. Quando Jesus está sendo expulso, não era Jesus, era o cristianismo que estava sendo expulso da sinagoga. Daí eles começaram a fugir, né? Começaram a fugir e começaram a ler a Bíblia com 76 livros. 66 livros, ou melhor, 46 livros, né? Desculpa a confusão. Porque a hebraica é 39 livros. E mais 7, 46 livros. Para ler essa Bíblia aí. E o tempo passou. E eles, aí, quando já começou a ver a língua mais falada era o grego, então eles liam a Bíblia grega. Tinha a Bíblia grega e a Bíblia hebraica. Duas Bíblias. Tá dando para entender? 46, 39. Quando chegou lá no ano 400, assim, 380 a.C., a igreja estava organizada, a igreja católica. Então o Papa Damásio, opa, negócio de 2 Bíblias, 3 Bíblias, vamos fazer? Vamos então organizar tudo numa só. E vamos organizar também o Novo Testamento, que não estava organizado. Então, como é que vai fazer isso? Chamou o Jerônimo, o grande São Jerônimo, para organizar. O São Jerônimo começou no ano 380 a organizar essa Bíblia, a nossa, que é católica. E ele foi até o ano 420, 40 anos para conseguir. Bom, só que ele não sabia falar o hebraico. E aí o Papa Damásio queria que traduzisse a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que era a língua que eles falavam nessa época, a língua do Império Romano. E o Jerônimo pegou essa tarefa. Só que o Jerônimo não sabia falar hebraico. E ele foi lá em Jerusalém, e ficou lá, que era em Roma que ele estava, né? Para aprender com o rabino a Bíblia hebraica. E nesses 5 anos que ele ficou lá, o rabino ensinou direitinho para ele a língua hebraica, para ele poder traduzir do hebraico para o latim. Só que falou para ele, olha, a Bíblia de vocês está errada, viu? Essa Bíblia está errada, a Bíblia certa é só os 39 livros. Por quê? Porque esses 7 livros aí, que é o Eclesiástico, que é o Sabedoria, que é o Tobias, né? Que é o livro de Judite, que é os 2 Macabeus, não são palavras de Deus. Não, porque não foi escrito em hebraico. Convenceu Jerônimo. E quando Jerônimo chegou, ele chegou convencido que essa Bíblia não era correta. Mas, como ele era um grande pai da igreja, aqui que tem a parte mais bonita, pessoal. Como ele é um grande pai da igreja, ele disse, não, esses 7 livros que tem a mais aí, ó, eu vou traduzir direitinho como manda a Santa Amada Igreja.
vou traduzir do grego, né, porque ela não está em hebraico, para o latim também. Só que esses livros aí são deuterocanônicos. Agora, como ele era um grande doutor da igreja, quando ele fala que esses 7 livros são deuterocanônicos, a palavra deuterocanônico significa livros de segunda categoria. Aí rachou de novo. Bom, mas ele fez direitinho com o mando do figurino e fez a Bíblia no latim com 73 livros, que são os 46 do Antigo e os 27 do Novo. Só que teve um problema. Por quê? Até aí a igreja uniu, caminhou. Mas quando caminhou as duas Bíblias junto, né? A Bíblia hebraica, com 39 no Antigo, e mais o Novo, né? Então, 27, 66. E a outra com 73. Olha, quando chegou lá no Concílio de Florença, né? No Concílio de Florença, no ano 1444, o Papa tomou uma decisão. Aí, 1000 anos depois, não, agora a nossa Bíblia é essa aqui. Ó, é de 73 livros. 73 livros, acabou o problema. Ó, 46 no Antigo e 27 no Novo. Até aí, beleza, caminhou. Só que caminhou por pouco tempo. No ano 1545, teve o racha na Igreja Católica com o Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, na hora que ele rachou com a igreja, criou a igreja protestante, a igreja luterana, então o que ele fez? Ele foi traduzir agora a Bíblia do latim para a língua alemã, que era a língua que eles falavam. E a Bíblia foi traduzida para nós, pessoal, depois do Martinho Lutero, que o João Ferreira de Almeida foi ele que traduziu para nós a primeira Bíblia na língua portuguesa. Aí, o que aconteceu? Rachou de novo. Então, até hoje, que começou lá no ano 300 antes de Cristo, agora nós estamos no ano, né, 2026 depois de Cristo, então faz a conta aí, né? Antes de Cristo, agora nós estamos 2000 anos depois de Cristo, né? 2000 anos depois de Cristo, 2021 anos depois de Cristo, colocando mais 300, né, antes de Cristo. Então, tem 2300 anos de história e ela continua hoje as duas Bíblias. Então, isso é o porquê da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. E eu vou colocar lá no vídeo para vocês, então, para vocês não esquecer, quais são os livros, então, né, para a gente não esquecer. São o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 livros de Macabeus. Então vamos ficando por aqui. Quero convidar todos vocês, por favor, chama mais gente para entrar lá no nosso grupo. O curso vai ser todas as quarta-feiras, menos feriado, né? Quarta-feira de cinza, carnaval, aí não tem. Mas todas as quarta-feiras começa às 7h30 da noite e acaba às 9. É 1h30 só para nós conversar. E vamos conversando. Vai ser um bate-papo. Vocês falam, eu falo, outros vão falar também sobre o Antigo Testamento, começando pelo Pentateuco. Que tal? Nós vamos aprender bastante. Hoje nós aprendemos por que a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Para quem está no YouTube, quem não está no WhatsApp, entra em contato comigo. O meu nome é Afonso Dias. Afonso Dias. Meu zap é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6.
Entra lá e fala assim, olha, eu sou o fulano de tal, moro em qual cidade? Porque tem muito problema de hack, né? A gente, hack, você sabe como é, o cara que entra lá para bagunçar. Não, nós somos pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Fala, eu sou a dona Maria, a dona Sebastiana, moro em tal cidade, e aí tem lá teu zap. Entra lá conosco lá, vamos aprender a palavra de Deus? 11 971 895746. E vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até quarta-feira, dia 4 de fevereiro, lá no Google Meet.